Olá, meu aluno! Estamos de volta para o nosso bate-papo. Crase. Estamos nesse bloco trabalhando a crase no aspecto semântico. Já vimos paralelismo, hiperônimo, hipônimo, sobre comum, comum de dois, os substantivos que interferem também na leitura da crase. E agora, Cláudia? Agora falaremos sobre um outro clássico, pedreira. Você vai precisar de conhecimentos lá da morfologia para ganhar aqui a matéria de sintaxe. Olha lá, crase e o pronome possessivo. Professora, por que esse em particular? Porque é esse que traz a novidade. Nós sabemos que a regra maior diz: é proibido crasear antes de pronome. Essa é a primeira regra, já memorizada. Mas, porém, todavia, vem exceção. O pronome possessivo, quando adjetivo, ele vai abrir leituras. Vamos nós? Refiro-me à sua flor e não à minha. Meu aluno, quem se refere a alguma coisa. A primeira exigência ao se estudar a crase é verificar se o termo antecedente é regido por essa preposição a. Se for preposição de, preposição por, preposição com, parou. Nunca haverá crase com essas outras preposições. É necessária a regência pela preposição a. Legal? E referir-se é um verbo que é regido pela preposição a. Agora continue. Refiro-me à sua flor. Flor é o substantivo principal, não há dúvida. Mas preste atenção que este verbo relaciona-se a um substantivo antecedido por um pronome. Sua é um pronome possessivo. Por estar acompanhando o substantivo flor, é um pronome possessivo adjetivo. E mais, feminino. Tudo que nós precisamos para anunciarmos que a crase antes da palavra sua, ela é facultativa. Esta crase só será facultativa com esta matemática. Sempre que você encontrar um pronome possessivo feminino no singular, e esse pronome tem de ser adjetivo, tem de acompanhar o substantivo, você poderá crasear ou não. As duas redações serão corretas, estarão perfeitas. Mas preste atenção nesta matemática. Se você não crasear, você deixa a preposição pura. Cláudia, desta feita eu não estarei determinando flor? Não fique preocupado com isto. O substantivo flor já está particularizado pela presença do pronome possessivo. Lembre, pronome também é classe gramatical que determina o nome, particularizando. Mas se você decidir usar o acento grave, eu vou inferir que você trouxe mais um determinante para o contexto. A flor, sua flor. A preposição exigida pelo verbo e o artigo colocado por você faz surgir o fenômeno da crase. Só isto. A palavra flor já encontra-se determinada. Ok. Cláudia, mas eu acabo de identificar mais um acento grave no contexto. E esse acento grave, meu aluno, é obrigatório. Por que obrigatório? Venha cá. Minha. Qual é a classe gramatical de minha? Pronome. Que tipo de pronome? Possessivo. Feminino ou masculino? Feminino. Singular ou plural? Singular. E a pergunta mais importante: esse pronome possessivo, ele está adjetivo ou ele está substantivo? Cláudia, não há nenhum substantivo ao redor de minha. Minha não está relacionada a nenhum substantivo na superfície textual. Então, esse minha é um pronome possessivo substantivo. E a crase é obrigatória, inegociável. Ficou claro isso? Então, fotografe. Quando o pronome possessivo feminino for adjetivo, se ele estiver no singular,
É a única matemática para você decidir se craseia ou não. Mas se esse pronome possessivo feminino for substantivo, a crase será obrigatória. Não pode esquecer, meu aluno, não pode esquecer. O erro de alguns é pensar assim: já decorei. Sempre que aparecer um pronome possessivo, adjetivo, eu estarei com crase facultativa. Onde isso está escrito? Isso não é verdade. Precisamos prestar atenção nas explicações. Olhe para o próximo exemplo. Refiro-me às suas crianças. Mais uma vez, termo antecedente regido pela preposição a. Quem se refere a alguém. Refiro-me a quem? Às suas crianças. Você encontrou pronome possessivo no contexto? Sim. Suas é um pronome possessivo feminino. Adjetivo. Tudo indo na direção da crase. Mas você é surpreendido com o plural. Plural já faz diferença, Cláudia? Muita diferença. Porque se você encontrar esse pronome possessivo adjetivo no plural, acabou. Esse acento grave é obrigatório. Preposição a vai ao encontro do artigo definido feminino plural as, e aí, meu aluno, não há para onde correr. Crase obrigatória. Pronome adjetivo também. Então agora compare. Faça agora a comparação. Você percebeu que no primeiro período o sua está no singular? Você percebeu que no segundo período suas está no plural? Pois bem, se bem lembro, falei para você que preposição é classe gramatical invariável. Como justificar aquele S depois do A se não for por uma fusão, meu aluno? O artigo sim flexiona-se, preposição não. Então, posso decorar, Cláudia? Claro que sim. Pronome possessivo adjetivo no singular é o único caso que você poderá escolher se vai crasear ou não. Se esse pronome possessivo adjetivo aparecer no plural, a crase será obrigatória se o a também aparecer no plural. Mas ainda existe uma outra situação. Suas no plural, mas o a no singular. Professora, e agora? Raciocínio similar. Quem se refere a algo, já existe o termo antecedente cobrando preposição. As suas crianças. Mais uma vez aparece no contexto suas, que é um pronome possessivo, adjetivo, feminino, que agora apareceu no plural. Cláudia, se aparecer no plural eu já sei, obrigatória a presença do acento grave. Pode ir parando, não é assim. Você só foi obrigada a crasear no segundo período porque o a apareceu no plural, as, denunciando fusão de preposição mais artigo pluralizado. Mas olha ali, o que aconteceu no terceiro texto? O a não está no singular? E o que isso comunica? Comunica que aquele a é uma simples preposição. Meu aluno, preposição sozinha não consegue promover fusão. Então, eu estou com o pronome adjetivo, sim, mas desta vez, crase proibitiva. Você observou? Não adianta decorar pela metade. Pronome possessivo adjetivo faculta o uso da crase, porque você vai perder questão. Não é assim. Existem 3 situações e essas 3 aparecerão dentro da mesma questão, exatamente para tirar você desse lugar comum. Então, fotografe, envie para o HD e use, porque o uso ainda é o melhor professor. Quando você usa, você ganha habilidade. Sua, pronome possessivo adjetivo no singular. Muito bem.
facultativo o uso do acento grave. Sua, pronome possessivo adjetivo no plural antecedido pelo as, crase obrigatória. Suas, pronome possessivo adjetivo no plural antecedido por um a no singular, crase proibida. Você viu? Facultativo, obrigatório, proibitivo. Ok, vamos falar mais sobre essa semântica e o uso da crase. Crase pode alterar campo semântico, Cláudia? Pode. E nós já vimos isso quando discutimos paralelismo. Já vimos quando discutimos hiperonímia e hiponímia. E vamos reiterar agora com outros casos. Ele comprou à vista. Quem comprou? Ele, que é o nosso sujeito. Esse sujeito pratica uma ação, a ação de comprar. Pergunto, se eu falar para você, ele comprou, você entende, não entende? Gira uma curiosidade. Sim, comprou o quê? Comprou de quem? Mas você é refém do contexto. E o contexto apresentado não diz o objeto, nem o objeto direto, nem o indireto. O verbo agora apresenta depois um adjunto adverbial de modo. Por esse motivo, comprar neste contexto está verbo intransitivo. Você já estudou em aulas pretéritas transitividade verbal. E você sabe que a transitividade verbal não se decora, se analisa o contexto. Eu posso falar, comprei livro, verbo transitivo direto. Comprei do Paulo, verbo transitivo indireto. Comprei à vista, agora é verbo intransitivo, porque todo verbo que responde a um circunstancial, intransitivo ele está. Ok, Cláudia, mas e aquela crase? Aquela crase já foi discutida. Sempre que você encontrar uma locução com núcleo feminino, no caso vista, aquele acento grave é fixo. Ele não é fruto de fusão, ele é fruto de uma imposição gramatical. Legal? Então, o que está sendo comunicado, Cláudia, com aquele acento grave, que eu já sei que anuncia a locução feminina, que ele comprou e efetuou o pagamento no ato. Ponto final. Ok, mas o que acontece se nós derrubarmos o acento grave? Será que a simples retirada desse acento grave do contexto possui força de ressignificação? Olha lá, preste atenção. Ele comprou à vista. Quem comprou? Ele, que é o nosso sujeito. Mas ele comprou o quê? À vista, que é o nosso objeto direto. Cláudia, isso pode? Pode, meu aluno, porque agora à vista não foi mais a forma pelo qual ele efetuou o pagamento. Agora foi o objeto comprado, que pode ser interpretado como uma paisagem ou órgão propriamente dito. Mas a verdade é que a queda do acento grave teve força para mudar, preste atenção, mudar a função sintática e mais, força para mudar a transitividade de um verbo. Um simples acento mudando transitividade de verbo, que passa de verbo intransitivo para verbo transitivo direto, e mudar função sintática. O que antes era um adjunto adverbial transforma-se em um objeto direto. Isto é certeza em provas semânticas, onde a banca vai desafiá-lo. Se retirarmos o acento grave da letra A, que antecede ao substantivo vista, ocorrerá o quê? Erro gramatical? Alteração de função sintática? Manutenção de sentido original? Meu aluno, essa questão torna-se fácil se você entender esse mecanismo. Você vai jogando passo a passo. Então, vamos continuar treinando esse momento rico da nossa matéria crase. Saiu à tarde. E aí? Quem sai? Sai. Esse verbo está intransitivo. Professora, por que ele está intransitivo?
Meu aluno, à tarde estando crase A. Esse momento do período pode ser objeto indireto? Eu não posso tranquilamente falar João saiu e você entender? Se o verbo é intransitivo, à tarde é uma adjunta adverbial, é uma locução adverbial, é um circunstancial. E por que aquele acento grave, Cláudia? Porque todas as locuções com núcleo feminino, o acento grave ele é fixo. Ele não é uma exigência contextual, é uma imposição gramatical. Até aqui, ok? Eu já sei que alguém saiu não à noite, e sim à tarde. Não pela manhã, e sim à tarde. É um espaço do nosso dia. Beleza? Vamos ver agora uma outra redação, meu aluno. Preste atenção. O que há de diferente? A simples eliminação do acento grave. E isso muda, Cláudia? Muda? Observe. Você observou que no primeiro momento saiu à tarde. Quem saiu? Ele. Ele saiu. E no momento, ele saiu em que período do dia? À tarde. Já resolvemos que aquele acento grave, ele confirma uma locução. Agora, se eu retirei o acento grave, uma verdade já fica. Sem o acento grave, não mais há locução. Porque para haver locução, eu sou obrigada a crasear. Motivo? Tarde é um substantivo feminino. Desta feita, se não mais é locução, o que será? Comece a sua caminhada perguntando sempre pelo termo essencial, pelo todo-poderoso sujeito. No caso anterior, não entrou em discussão à tarde sendo sujeito do verbo sair, porque sujeito é função sintática nunca preposicionada e aquele acento grave denuncia essa pedra no meio do caminho. Uma vez derrubado o acento grave, eu já sei que esse A assume artigo no contexto. E aí, ele já volta para as características de um sujeito. Então, eu vou ao verbo e pergunto, o que saiu? À tarde. À tarde funciona agora como meu sujeito. Mas, Cláudia, esse sujeito é estranho. Eu sei. É estranho porque você preparou o seu HD para pensar sempre em pessoa. Só que coisa, circunstâncias, imagens, sentimentos poderão sim funcionar como sujeito quando a estrutura favorece. Nesse momento, você tem duas escolhas. Ou usar à tarde como um sujeito, uma linguagem figurativa, ou uma forma de comunicação, ou crasear oficializando o circunstancial. E aí, se nós estamos sem a crase, não adianta achar que é um objeto indireto ou um objeto direto, porque a primeira pergunta é sempre para o sujeito. O que saiu? À tarde. É um sujeito, só que deslocado. Está fora da sua posição oficial. Nós já sabemos que a ordem direta dos termos dentro de uma oração, qual é? Sujeito, verbo, complemento desse verbo e lá no final o adjunto adverbial. E esse sujeito, Cláudia, pode mudar de lugar? Claro que pode. Independente da posição do sujeito dentro da oração, o verbo continuará rendendo obediências a esse termo. E foi o que aconteceu. Saiu terceira pessoa do singular, tarde, terceira pessoa do singular. Houve ou não houve mudança? Você percebeu que com a derrubada do acento grave, houve a manutenção da transitividade do verbo, mas houve a alteração da função sintática do sintagma, que antes era um adjunto adverbial, morfologicamente locução adverbial, semanticamente circunstancial, passou para sujeito, termo essencial de uma oração. Acabou, Cláudia? Meu aluno, a nossa língua portuguesa é infinita e as possibilidades de construções também. Vamos nós. Pediu o remédio à mãe. Apareceu crase? Apareceu problema. Você concorda que aquela crase já impede de mãe ser o sujeito desse verbo pedir?
porque sujeito não pode preposicionar. Remédio pode ser sujeito, Cláudia? Meu aluno, remédio é coisa. A primeira inferência vai ao encontro da lógica. Pessoas pedem. Então já sei. Pediu? Ele pediu. Isto. Há sujeito? Há. Ele só não está redigido na superfície textual, mas é de fácil identificação se você prestou atenção na pessoa do verbo. Pediu? Só pode ser ele. É como se eu estivesse escrevendo. Ele pediu o remédio à mãe. Então, por favor, nada de falar sujeito oculto, porque este já morreu. A NGB não mais oficializa essa classificação. Todos que você antes aprendeu como oculto, hoje é classificado como simples. Então, o sujeito existe e ele é simples. Continue. Já encontrou sujeito? Então, avance. Ele pediu, mas pediu o quê? Isso aí. Esse verbo vai para o caminho da bitransitividade. Porque quem pede, pede algo a alguém. O objeto direto é o remédio e o objeto indireto é a pessoa. Ficou claro isso? Olha que maravilha. O que acontece se eu derrubar aquele acento grave? Eu vou derrubar. E olha lá. O texto foi reescrito e essa reescritura promoveu mudança de funções e mais, de transitividade também. Ok, vamos analisar os termos da oração. Qual é o primeiro passo? Localização do verbo. Qual é o segundo passo? Localização do sujeito. Para eu localizar sujeito, devo perguntar antes ou depois do verbo? Antes. Vamos juntos? Pediu o remédio à mãe. Quem pediu o remédio? Quem foi que pediu? O remédio continua sendo a D. Mas, meu aluno, quem pediu esse remédio foi ela, a mãe. Mas, Cláudia, por que a mãe antes não pôde ser sujeito? Por que o sujeito da segunda oração, do segundo período, não continuou sendo ele? Primeiro, a mãe craseada não poderia ser sujeito porque sujeito não se preposiciona. E por que no segundo período ele não continuou sendo sujeito? Meu aluno, já existe na superfície textual um termo que pode funcionar como sujeito. Ele está liberado para assumir a posição de sujeito. Então, para que buscar nos invisíveis, nos implícitos, se há um explícito que pode assumir essa função? Você só vai buscar pela conjugação verbal se não existir na superfície um termo com as características que autorizam o surgimento do sujeito. A mãe é substantivo antecedido por artigo. Mais uma vez, nós estamos com um sujeito deslocado. Mas, no que tange a matéria crase, olha o que aconteceu. Nós mudamos um objeto indireto para sujeito. Nós mudamos uma transitividade, bitransitividade, para unotransitividade, para um verbo transitivo direto. E essa matéria é brincadeira? Você já prestou atenção que um professor, quando elabora uma prova, ele tem um mundo incrível só para a matéria crase? Se nós não nos policiarmos, nós construiremos uma prova inteira só no quadrado de crase? Crase cobrada de forma cartesiana, que vai avaliar o seu poder mnemônico, a crase avaliada no seu aspecto semântico, a crase interferindo na interpretação de um texto. É maravilhosa essa matéria e eu preciso que você tenha segurança. Para isso acontecer, nada de negligência. Não dá para fazer mal feito nada nessa existência. Nós paramos para estudar? É para estudar tudo. Eu compartilho tudo com você. Espero que você esteja na batida e entendendo todas as minhas explicações. Não entendi, Cláudia? Vai dica de amiga. Pause a aula. Recorra à gramática. A gramática. Insuficiente? Busque uma outra gramática, mas essa outra gramática também tem de ser a gramática. Olha a força do artigo apreciando esse substantivo.
Continuando. Oba! Crase nome próprio. Chega uma grande dúvida. Quantos alunos perguntam-me, Cláudia, há ou não há crase antes de nome próprio feminino? Há ou não há? Você deve perguntar isto ao contexto. Vamos verificar? Primeiro contexto. Referi-me a Márcia. Já sabemos quem se refere a alguém. Esse verbo transitivo indireto cobra o seu objeto indireto. Mas a questão é, com crase ou sem crase? Eu já sei que aquele a é uma preposição, professora, mas eu posso crasear inferindo um artigo feminino, singular, definido para Márcia? Meu aluno, se você não sabe que Márcia é essa, se essa Márcia não é uma íntima, se essa Márcia é vista como um substantivo comum que eu falo, não o nome, porque o nome é próprio, substantivo próprio, mas essa pessoa é mais uma no meio da multidão, qual é a coerência de crasear Márcia? O nome próprio feminino não será antecedido pelo acento grave se você não quiser comunicar intimidade, porque muda se você crasear. Mas se eu crasear, já falei, você estará comunicando conhecimento dessa Márcia, intimidade com essa Márcia. É simples assim. Então, professora, é uma discussão semântica? É, porque pode, mas responda primeiro para você. A Márcia é íntima? Eu quero particularizar essa Márcia? Ou Márcia eu acabei de conhecer, uma Márcia qualquer? Porque da forma que você escrever, eu vou interpretar esse mundo de conhecimento privado que é o seu. Ok, Cláudia, vamos nós. Referi-me à inteligente Márcia. O verbo continua sendo VTI, o verbo continua recebendo o objeto indireto, mas a discussão é crase facultativa, obrigatória ou proibitiva? Você viu que no primeiro contexto a crase é facultativa, mas no segundo, meu aluno, essa crase é obrigatória. Então, Cláudia, diante de nome próprio feminino, há situações que a crase será obrigatória? Sim, basta o nome próprio feminino aparecer determinado. Você lembra que eu falei no primeiro momento desse encontro, dessa matéria crase, que a crase é uma questão de determinação? E trouxe o exemplo? Cheguei a casa sem crase. Cheguei à casa dos meus pais, craseado. Fui à Copacabana sem crase. Fui à Copacabana das Musas, craseado. Isso quer dizer o quê? Márcia agora já não é uma Márcia qualquer. Por mais que você pense que não há determinação, há, porque inteligente é adjetivo. E adjetivo também é determinante de substantivo. Artigo, numeral, pronome e adjetivo particularizam o nome substantivo. Então, acabou o direito à escolha. Agora só há uma possibilidade. Crase obrigatória. E o nome próprio é o mesmo. Vamos para mais uma situação para você não ser pego de surpresa no dia da prova. Referi-me a Fernanda Montenegro. Quem se refere a alguém. Esse verbo continua transitivo indireto, recebendo o seu OI, o seu objeto indireto. Até aqui, nada mudou, mas a discussão é crase ou não crase diante de nome próprio feminino? Você já observou que há situações onde a crase será facultativa. Se eu quiser comunicar um afastamento, sem crase. Se eu quiser comunicar uma intimidade, com crase. Quero dizer, o acento grave. Mas se esse nome próprio já aparecer determinado, o acento grave, obrigatório. E refiro-me a Fernanda Montenegro. Primeiro vamos discutir esse nome próprio. Fernanda Montenegro é um ícone do Teatro Nacional.
é um ícone da arte cênica. Então, essa Fernanda Montenegro não é qualquer Fernanda Montenegro. Cláudia, ela já está determinada? Já, porque é Fernanda Montenegro. Só que detalhe, diferente da Márcia inteligente ou da inteligente Márcia, a Fernanda Montenegro é uma celebridade, é top de linha, é muito famosa. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que nós não temos intimidade com a Fernanda Montenegro e por esse motivo a gramática rotula nome próprio, feminino, que denuncie celebridade ou nome de santas, nada de crasear, porque a crase é uma questão de intimidade. Então, manda a boa redação, preposição pura, sem acento grave para não deixar erros. Não haverá um artigo definido trazendo uma intimidade para o contexto. Ok? Uma pergunta muito recorrente neste momento da aula alguns alunos questionam: professora, e se for a Fernanda Torres escrevendo para a Fernanda Montenegro? É uma brincadeira, né? Tudo bem, meu aluno, a Fernanda Torres é a filha da Fernanda Montenegro, uma atriz também renomadíssima, também um ícone. Só que detalhe, nós estamos falando agora de mãe e filha. Existe intimidade maior? Então, se for um bilhete, uma carta, um texto redigido da Fernanda Torres para a Fernanda Montenegro, combinamos, aí pode haver crase. É justo, né, meu aluno? Nada de viajar, meu Deus do céu. Agora, referi-me a Joana d'Arc. É uma santa? Você é íntimo de santa? A santa apóstoma já foi. E aí? Não, Cláudia, não vou crasear. Claro que não. Então, espero que eu tenha respondido a sua pergunta. Diante de nome próprio, nada de fechar uma verdade. Dei-me o texto para que eu possa julgar. Existem 3 possibilidades. Mesmo raciocínio com a crase antes de pronome possessivo adjetivo. Nada de acelerar. Analise o contexto porque também existem 3 possibilidades. Ok, meu aluno? Tempo para administração da informação. Tempo para você fazer os seus apontamentos e preparar-se, porque daqui a pouquinho chegarão os exercícios. Até daqui a pouco.